Olá, turbitas! Então, aqui é uma aula de células, e células são pequenas, obviamente, né? Muito tempo atrás não sabia que existia. Depois descobriam-se células quando inventaram lá o microscópio, lá, século XVII, mais ou menos. Que as primeiras células, né? Você descobria, né? E essas células aqui é uma imagem de várias células, né? Cada pacote desse aqui é uma célula, aqui o núcleo. E mostra-se divisão celular, na verdade, que está acontecendo aqui, né? Está se dividindo. E pacotado desse jeito, né? Bastante assim, deveria ser um epitélio, talvez, né? Alguma coisa. Você vê que tem várias fases aqui na divisão celular. Depois a gente vai ver isso com um pouco mais de detalhe, talvez. Preparou o microscópio. Então, estruturas são pequenas, quando a gente fala células. Então, milímetro, a gente fala um pouco de medidas, né? Milímetro é um milésimo do metro, vocês já sabem o que é, bem pequenininho. Você normalmente vê isso a olho nu, né? Sem equipamento. E a gente vai para o micrômetro, é um milésimo de um milímetro. Então, o que acontece aqui? Ele é bastante pequeno, precisa microscópico óptico para isso. Células e organelas do corpo humano se encontra aqui, uma célula pode ter 10 a 100 micrômetros, tem vários tamanhos de células, então não se prende muito nesse número. Uma organela, por exemplo, uma mitocôndria, por exemplo, dentro da célula, ou então uma bactéria, é mais ou menos 1 a 10 micrômetros, talvez, né? 1 micrômetro. Tá? Tem vários tamanhos também. Nanômetro, aí a gente tá um milionésimo de um milímetro. Agora já é bastante pequeno aqui, precisa microscópio eletrônico, tá? Nem o microscópio óptico dá conta mais. E é moléculas, a gente tá falando vírus, né? Conta em nanômetro, vírus, proteínas, moléculas no corpo, né? Nanômetro. Depois tem uma coisa que chama Ångström, é uma medida sueca, O, letra A com bolinha. Ångström é menor ainda, é um décimo de um nanômetro, mas aí se usa isso para átomos, então se usa pouco isso aqui, essa medida no corpo humano, porque aí é mais química e física, né, que usa Ångström. Anatomia celular, e aí o seguinte, o corpo humano possui por volta de 200 células diferentes, cada um com a sua característica e com o mesmo DNA, e isso é um pouco engraçado, né, porque você tem o mesmo DNA, né, por que que a célula é diferente um do outro, né? É porque certas regiões dentro do DNA que são mais ativos, dependendo do tipo de célula onde ele se encontra. Então, ele consegue ter essa variedade, né? Dependendo, ele expressa certa genética e o outro não. E aqui você vê, a gente chama isso aqui de supercélula, porque ele tem todas as estruturas, não é todas as células que têm todas essas coisas. Por exemplo, uma célula eritrócito, célula vermelha de sangue, não tem mitocôndria, por exemplo. Esse mostra, então, todas as estruturas que basicamente tem numa célula. Então, você tem o núcleo, que é importantíssimo, principalmente quando tem o núcleo, chama eucariote, e quando não tem núcleo é procariote. E os procariotes são bactérias, por exemplo. Eucariotes são nós, né? Multicelulares, por exemplo. Então, a gente tem aqui a mitocôndria, ele gera energia. Você vê que tem uma secreção aqui saindo da célula. Tem o complexo de Golgi, que processa proteínas e encaminha eles para o lugar certo. Microtúbulos, né, que dá a estabilidade das estruturas. Caminhos para coisas aqui, tipo como se fosse uma ferrovia aqui dentro, onde pode transportar coisas. Filamentos de actina são filamentos estruturais que tem aqui na célula. Você tem o retículo endoplasmático liso, né, que tem uma ligação aqui com o núcleo. E assim por diante. O ribossomo é importante porque é ele que monta as proteínas na base. Com a base ele usa o RNA mensageiro, que é o material genético aqui produzido aqui, né? E o ribossomo depois monta a proteína. Você tem as organelas, são como órgãos celulares minúsculos, né? Essas aqui são as organelas que a gente falou, né? O lisossomo, a mitocôndria, complexo de Golgi, etc. Você tem por volta de 65 trilhões de células. Esse número muda todo ano que você lê a literatura. Um tempo atrás era mais, depois foi para menos, ninguém sabe exatamente. Mas vamos lá, 65 milhões.
Boa parte disso aqui são bactérias que você tem no intestino, né? Você tem mais bactérias em você do que você tem células no seu corpo, porque a bactéria é muito menor, né? Definição da célula. Isso aqui é uma definição biológica, isso aqui é um debate que é um pouco difícil, né? Mas a gente, normalmente, para definir uma célula, a gente fala que tem que ter, pelo menos DNA e RNA, ele tem que ter algum tipo de material genética. Também ele tem que ter uma membrana, né, em volta dele que regula a saída e a entrada de substâncias. E essa aqui, a membrana é essa aqui, né, que está aqui em volta dele, né, que é muito importante porque tem, assim, gradientes no corpo. Tem concentrações, por exemplo, de eletrólitos, de átomos aqui dentro, de sais e tal. É diferente aqui dentro do que aqui fora. Isso é absurdamente importante. Então a célula tem que saber o que entra, o que sai. Ele que decide o que entra e sai, né? Não é aleatório, entra e sai. Tem que ter alguma estrutura que retira energia dos alimentos, por exemplo, mitocôndria. Bactérias não têm mitocôndria, mas eles usam outros tipos de sistemas para retirar a energia dos alimentos, tá? E 4, uma maquinário que produz proteínas. Então, se ele tem o material genético, ele tem a membrana em volta dele, que regula a saída e entrada, e ele tem algum jeito de criar energia dos alimentos, e ele tem um maquinário que produz proteínas, e ele então, a definição dele é uma célula. E aí tem dois tipos de células, tem procariontes aqui, que é bactérias e arqueias, que chama, e eucariontes, que é animais, fungos e plantas. Esse aqui é um simplificado. Eucariontes, na verdade, é um tipo de arqueia, que vem das arqueias do Loki. Sabe o deus Loki, do Marvel, né? Tem o Thor, o irmão dele não é o Loki. Chama Loki Arqueia, por acaso, é nós, né? Então a gente é um tipo de arqueia, na verdade. Mas esse é um debate mais avançado, talvez, de biologia. De qualquer forma, vírus não é considerado célula. Por quê? O vírus não tem a membrana. Aliás, o vírus, ele tem genética. Normalmente é RNA, mas pode ser DNA também. Mas ele não tem uma membrana. Ele rouba a membrana de uma célula hóspede. Ele também não retira energia dos alimentos. Ele utiliza o maquinário de uma célula para criar energia. Tá? E ele também não tem o maquinário de produzir proteínas. Ele simplesmente rouba os ribossomos que tem na célula que ele invadiu e utiliza eles. Normalmente o vírus não é classificado como vida, né? Se classifica vida a partir de uma célula. Mas esse é um debate muito complexo. Aí eu recomendo ler um livro do Richard Dawkins, The Selfish Gene, que é o gene egoísta, onde ele mostra que, na verdade, todo esse aparato, que ele mostra que toda essa membrana e mitocôndria, ribossomo, tudo, é simplesmente estruturas para manter o DNA ou RNA. Né? E nessa classificação, então, vírus seria vida também. Mas não vamos entrar nessa discussão agora. Normalmente se define a vida a partir de uma célula. Eu sou mais desses que acham que o vírus é uma vida. Ok. Vírus, aqui você tem então DNA ou RNA aqui dentro, você tem proteínas aqui na membrana em volta, que chama capsídeo. Esse capsídeo, observa, ele roubou de uma célula que ele invadiu e colocou o RNA, a genética dele dentro aqui. Mas ele não criou essa aqui, ele roubou essa aqui. Então ele precisa de uma célula que ele invade para roubar uma membrana, por exemplo. Normalmente ele entra, essas proteínas que estão aqui fora, eles aderem a uma célula, né, humano, por exemplo, e injeta esse material de genética dele dentro da célula. E eles vão invadindo, tomando posse daquela célula que ele invadiu. Quando ele faz isso, né, ele entra lá dentro, ele toma posse das organelas. Aí, lembra que tinha mitocôndria, tinha ribossomo lá dentro. Então ele toma posse deles. Então ele começa a pegar a energia que a célula cria para ele. Ele também começa a utilizar os ribossomos dele para montar novo material genético dele. Então ele é um parasita, né, dentro da célula. Fora da célula, o vírus é completamente inerte, ele não faz nada, ele simplesmente está lá e é levado pelo ar, pela água, dentro do corrente sanguínea, sei lá, algum lugar, até ele achar algum hóspede que ele pode invadir.
Bactéria é muito mais elaborado do que um vírus. Ele tem a membrana, ele tem jeito de criar energia, ele tem o DNA, ele monta os próprios proteínas. Então ele é uma célula muito avançado, porém razoavelmente pequeno, né? Porque uma célula eucariote é bem maior, né? De qualquer forma, ele tem flagelas, às vezes, que ele pode utilizar para se movimentar. Tem vários tipos desses, né? E aí é bom lembrar, ele tem uma coisa que chama peptidoglicano aqui em volta, né? As bactérias têm vários tipos deles, mas muitas vezes a antibiótica age nessa peptidoglicano que eles têm aqui em volta, meio de produção, assim, e desmonta ele. Porque esse peptidoglicano que tem aqui, o ser humano não tem. Então você toma o remédio, ele ataca peptidoglicano aqui e mata a bactéria. Mas as suas células que não têm peptidoglicano não morrem. Então um bom jeito de penicilina, por exemplo, né, age no peptidoglicano. E o que acontece? Aí mata a bactéria, mas não mata as suas células. Mas observa que antibiótico não adianta tomar se você está com vírus, tá? E isso é um pouco errado, eu acho que muitas vezes, né? O médico, assim, tá meio resfriado, toma antibiótico já de prevenção, assim. Não sei se é uma boa, tem muita resistência de antibiótica também, que é importante pensar. Pensa assim, o médico prescreve antibiótica quando realmente precisa, quando ele sabe que é uma bactéria que está se proliferando, que está difícil para o próprio corpo combater, aí toma antibiótico, obviamente. Mas tomar antibiótico de prevenção, assim, não é muito bom. Se todo mundo faz isso, vai dar muito mais resistência de antibiótica e isso dá problema para a sociedade. Muito mais complexo que o vírus, a gente já falou. Ele tem todas essas coisas que a gente falou, né? Tem membrana celular, aqui está escrito peptidoglicano, tá? Ele tem ribossoma para criar proteínas, ele tem o próprio metabolismo celular dele, ele retira energia de alimentos dele para se replicar, a gente já falou tudo isso. E diferenças entre a bactéria, a célula e o eucarionte, animal, nós somos eucariontes, a ausência de mitocôndrias e o núcleo. Você vê que não tem aquele núcleo que a gente tinha, né? Onde tem o material genético. Aqui ele está dentro do citosol, aqui, livre. E isso tem algumas implicações quando você fala de genética, porque tem por exemplo, o RNA mensageiro, o célula eucarionte, quando ele faz o RNA mensageiro, ele precisa ser manipulado para passar pela membrana nuclear, que não acontece na bactéria, por exemplo, que tem um acesso muito mais fácil aqui. As bactérias que causam doenças são patogênicas, né? E muitas, entenda-se que não é bactéria, às vezes, ele é para estar, por exemplo, no intestino, lá do bem bom, e lá ele é benéfico, mas se ele cai num lugar onde ele não devia ser, por exemplo, tem um machucado, alguma coisa, ele consegue entrar em outro lugar, ele não está mais no intestino, e lá ele pode ser patogênico, né? Então, cada bactéria no seu lugar também, né? Tem bactérias que são patogênicos na nossa pele, mas eles não conseguem fazer nada, eles precisam penetrar a pele primeiro, né? Num corte, alguma coisa que sangrou, ele conseguiu entrar lá dentro, aí ele dá problema. E depois a gente vê, então, o núcleo celular, o núcleo é o centro de controle da célula, lá dentro tem aquele ácido desoxirribonucleico, que é o DNA, a sigla é DNA, né? O nome é bastante extravagante aqui, mas na verdade é um ácido e ele tem um desoxirribose, que é um tipo de açúcar, né, na base. Esse aqui é o açúcar aqui, ó, esse aqui, tá? E esse aqui é os fosfatos dele, né? Tem um grupo de fosfato, aí ele tem aqui um açúcar, que no caso é desoxirribose. No RNA, que acontece? Aí é ribose, é outro açúcar aqui. Ele tem um oxigênio a mais. E muda um pouquinho, né? Mas o DNA é desoxirribose. E aí cada base, assim, você tem uma estrutura nitrogenizada aqui, né? De nitrogênio, que chama adenina no caso, timina, guanina, citosina. E aí é tão bem feito assim que a guanina, ele sempre se liga na citosina do outro lado, né? São espiral dupla hélice, né? Uma hélice está aqui, indo nessa direção, e o outro está aqui indo nessa direção. E aí, quando tem guanina, sempre vai ter um citosina no outro lado. Onde tem uma adenina, sempre vai ter uma timina, né? Isso na natureza inteira. Então, quando ele faz a divisão celular, ele separa isso aqui no meio.
Quando ele divide aqui no meio, aí ele separa os dois, né? Separa os dois. E depois, onde tem a guanina, vai encaixar uma nova citosina. Aí você acaba tendo uma duplicação aí do seu DNA, né? Porque ele sempre vai saber qual é o par oposto. Porque adenina sempre vai com timina e guanina sempre com citosina. Isso no DNA. Porque no RNA, timina é mudado para uracila, no caso. Então a gente tem aqui adenina, timina, guanina e citosina. E eles montam essas duplas hélices longas fileiras de nucleotídeos, que chama, né? Cada um desses aqui, aliás, é um nucleotídeo, né? A adenina aqui é um nucleotídeo, esse aqui é um nucleotídeo de citosina, aqui é um nucleotídeo de timina, e aqui é um nucleotídeo de guanina. Então, vamos dizer, se você pega aqui o base nitrogenizado aqui, que no caso é formato de adenina, você pega aqui o desoxirribose, né, que é um açúcar, e esses fosfatos aqui, você faz um nucleotídeo, que chama, né? E os 4 nucleotídeos que tem adenina, timina, guanina e citosina, tá? E eles montam, então, os 23 pares de cromossomos, tá? Onde tem informação genética. Uma analogia seria que os nucleotídeos é um tipo de livro de receitas. Aqui dentro tem as receitas do que é um ser humano. Então, se você precisa, por exemplo, insulina, você precisa de alguma coisa, a informação como fazer uma insulina está aqui, nessa sequência aqui. Tem um código, chama código genético, que cada tripla dessa aqui codifica para um aminoácido. Um pouco complicado, talvez, explicar assim desse jeito. Mas o que acontece é que um código, que se chama código genético, que depois vai gerar as proteínas. Mitocôndria a gente tem aqui, então mitocôndria ele é super elaborado. Também daria para falar horas e horas e horas só de mitocôndria. Ele é maravilhoso, ele tem uma membrana dupla, né? Uma por fora, uma por dentro. Isso é importante que ele tenha. E aqui tem um DNA mitocondrial que chama... Aqui dentro entra o alimento. Na hora que chega aqui chama piruvato, mas pode pensar em glicose. Ele é desmontado, na verdade ele é oxidado. Ele é separado em menores pedaços e se tiver oxigênio suficiente na mitocôndria, ele cria água no final. E nesse processo, ele também gera ATP, que é trifosfato de adenosina, que é essa aqui, ATP sintase aqui, né? As enzimas que fazem isso. Então, nesse processo todo, quando ele desmonta a glicose em menores e menores pedaços, ele vai retirando a energia que tinha lá dentro. E aí ele utiliza isso como energia química, que chama, para fazer atividades no corpo. Tá? Isso é mitocôndria, que faz absurdamente importante. É uma das maravilhas da biologia. Então, ele pega gorduras e açúcares e processa eles em energia. A mitocôndria tem o tamanho de uma bactéria. Ok, ele tem um formato de um feijão aqui, mais ou menos. E na matriz da mitocôndria, várias enzimas que a gente vê aqui para formar água, H2O e dióxido de carbono. E ele também faz ATP. E o dióxido de carbono que você expira, se inspira oxigênio, vamos dizer basicamente, né? E você vai expirar dióxido de carbono, vem aqui da mitocôndria, onde ele então produziu CO2. Porque o piruvato, glicose, tem carbono e oxigênio. E ele junta o carbono com o oxigênio para dióxido de carbono, que é o lixo metabólico do corpo. Então, se você está respirando muito, você está jogando fora mais dióxido de carbono. Então, você corre, por exemplo, aumenta a produção de energia no corpo, vai produzir mais dióxido de carbono. E você respira mais para se livrar daquele dióxido de carbono. Ok, o citoplasma, então, é tudo que está aqui dentro da membrana, né? Se você junta, vamos dizer, citossol, que é um tipo de líquido gelatinoso que está aqui, onde tudo está banhado, você tem as organelas, né? O complexo de Golgi, você tem o microtúbulo, você tem mitocôndria, etc. Está tudo aqui dentro do citoplasma. Tá? Então, o citoplasma é tudo que está dentro da membrana e fora do núcleo, porque dentro do núcleo chama nucleoplasma, é um pouco diferente. No citoplasma, então, tem bastante água,
tem solutos, substâncias em suspensão, tem proteínas, por exemplo, tem glicogênio, tem outras coisas aqui, grânulos, né, que chama. Mas o citoplasma, ou citossol, aliás, é um líquido gelatinoso. E além disso tem esses microtúbulos, filamentos intermediários e actina, que é um tipo de citoesqueleto. Você vê eles microtúbulos, você vê actina aqui. Não sei se tem filamentos intermediários aqui em algum lugar. Ah, filamentos intermediários. E eles que dão o esqueleto interno dele para ter uma estrutura mais rígida, mais firme, assim um pouco. O citossol, então, é a área da célula entre a membrana celular e a membrana fora, sem as organelas. Então, se você não conta com as organelas aqui dentro, você tem só o citossol, né? E se você junta o citossol com as organelas, você tem o citoplasma. Membrana é o seguinte, eu falei que é muito, muito importante. Então, a célula tem um meio de deixar coisa entrar e deixar coisa sair dela, né? A membrana aqui é feita de uma dupla camada de fosfolipídios, que chama. Tem colesterol, aqui tem um monte de proteínas aqui dentro também. Mas eles têm uma cabeça e dois perninhas, assim. E a cabeça é hidrófila e as perninhas aqui são hidrófobas, que é que ele não gosta de água. Então eles vão se unindo aqui e as cabeças para fora. Então o que acontece? Como ele é uma gordura, fosfolipídio, né, um lipídio, coisas que são solúveis de água, que quase tudo, né, no corpo é solúvel em água, porque o sangue, boa parte é água, não consegue entrar. Então aí a célula faz umas portinhas de feito de proteínas que ele abre e fecha quando ele quer, tá? Então ele comanda essas portinhas. E aqui, por exemplo, um GLUT, né, onde entra a glicose na célula. E para esse GLUT funciona, precisa de insulina. Então, vamos supor, a glicose está aqui no sangue, aqui fora passando. Ele não consegue entrar aqui glicose, porque ele é solúvel em água. O que acontece? Essa proteína carregadora GLUT está fechado, então a glicose não entra. Mas quando encontra-se insulina junto, por isso que insulina é importante, né? Insulina abre essa porta e o glicose vai entrar, tá? Então insulina ele abre essas portinhas assim dentro da membrana celular para a glicose entrar. E desse jeito ele consegue regular, então, se entra a glicose ou não entra a glicose, né? Então, a membrana celular é muito importante, a gente já falou. Primeiro, ele delimita a célula, mas ele também decide quais substâncias que entram e saem. Então, porque esses íons que estão lá, átomos de uma carga elétrica, moléculas e outras substâncias, eles têm que ter um teor, uma concentração meio exata aqui fora e aqui dentro. Senão o corpo não funciona bem. Então essas células ficam regulando isso aqui com essas portinhas e essa dupla camada de fosfolipídios que tem. A gente falou disso aqui também, a dupla camada de fosfolipídios é hidrófoba, né? Impermeável à água. Então essas perninhas aqui são hidrófobas. Ele fica montado desse jeito assim. E aí coisas solúveis em água não passa assim. E esse aqui, difusão, simplesmente significa que tudo está em movimento. E esse aqui é uma partícula de qualquer coisa, fica aqui andando aqui. E aí se você tem essas pontinhas aqui, se eles estão se mexendo aqui, aleatoriamente, batendo um no outro, assim, daqui um pouco eles vão espalhar na tela inteira. E vai ter a mesma concentração aqui do que a mesma concentração aqui. E isso é difusão, né? Em tudo se espalha no corpo desse jeito. Então, se você tem uma concentração maior aqui, ele vai querer ir para cá. Se tem uma concentração grande aqui, ele vai querer ir para cá. E é isso que acontece aqui. Se tem uma concentração grande de glicose aqui fora, assim que abre aqui, a glicose vai entrar. Porque vai ter mais glicose querendo entrar do que glicose querendo sair. E as portas também podem ser de uma via só, né? Mas o corpo funciona muito com difusão, né? Ele vai espalhando as coisas do jeito... Ele vai utilizar a difusão para espalhar moléculas, eletrólitos, todo o material que ele precisa para lá e para cá é transportado de certa forma por difusão. E tem a ver com isso, né? Porque por causa de estatística, na verdade, ele quer igualizar a concentração. Como eu falei, você tem muito aqui num lado. Vamos supor que tem uma célula, uma parede aqui, uma membrana aqui no meio.
Tem um monte de coisa aqui, alguma molécula aqui. Se eu abro as portinhas aqui da minha membrana, parte desse aqui vai entrar, mas não tem nada para sair. Então daqui um pouco vai ter a mesma quantidade aqui do que aqui. É assim que ele funciona, a célula, quando ele abre e fecha as portas em geral. Tá? E tem uma coisa chamada transporte ativo, que é basicamente que você consegue bombear também. Vamos dizer, eu tenho uma concentração muito grande aqui, tem alguma coisa, tem a minha membrana aqui no meio, e nesse lado aqui eu não tenho nada. Vamos supor, esse aqui entra aqui. Mas eu quero que ele volte aqui, eu não quero nada aqui dentro. Eu posso pagar em ATP, né? Aquela energia que tinha para bombear ele com bombas de volta. Isso o corpo usa direto também, né? Todo o sistema nervoso opera dessa forma, né? Tem essas bombas que mantém essas concentrações específicas em cada lado da membrana. Tá? Tem, por exemplo, o transporte por difusão, né? Simplesmente ele vai e volta, igualiza a concentração, e tem o transporte ativo que ele consegue usar também se ele precisa bombear para um lado. Tá, por exemplo, tem mais sódio fora da célula aqui dentro. Então o sódio quer entrar na célula, não é que ele quer, mas ele é assim que funciona. É só abrir as portas e ele vai entrar. Mas para sair depois, como tem muito sódio lá fora, ele não quer sair. Mais sódio quer entrar, aí você precisa gastar energia bombeando de volta o sódio lá para fora, tá? E isso tem a ver, tem uma bomba chamada sódio-potássio, que faz isso com sódio e potássio. Ele bombeia sódio para fora e potássio para dentro. Isso aqui, toda a potência elétrica dos nervos, por exemplo, é baseado nessa bomba de sódio e potássio. Mas aí você paga ATP, né? Para fazer essa bomba funcionar. Ok, aí a gente chega no síntese proteica, que é o seguinte. Então você tem a célula aqui, uma célula gigante. Aqui dentro você tem um núcleo. E dentro do núcleo tem o DNA. E uma estrutura de proteica que chama RNA polimerase. Ele vai abrindo, é como se fosse uma toalha torcida, sei lá, alguma coisa, um zíper, que ele abre assim, um zíper. E quando ele abre o zíper, ele consegue fazer uma transcrição de uma parte aqui do DNA. E esse DNA é um gene. Então ele vai fazer alguma coisa, né? Vai sintetizar algum tipo de proteína. Vamos supor que for insulina. Então ele faz a transcrição aqui, chama RNA mensageiro. E esse RNA mensageiro vai até o ribossomo, que tem duas subunidades que vai se unindo. E cada tripla dessa, se for, por exemplo, adenina, adenina, guanina, é um código para o aminoácido lisina, eu acho. Então, assim, de cada tripla desse aqui, dependendo qual é a sequência da tripla dos nucleotídeos aqui, ele vai trazer um aminoácido específico. E ele vai juntando, então, aminoácidos que vão chegando aqui, ele vai unindo eles e vai formando, então, uma sequência de aminoácidos. Ele liga ele com ligações peptídicas, assim. Aí ele vira uma molécula grande. E essa é a proteína, vamos dizer, a sequência da aminoácidos de proteína. Depois, essa proteína, para ser uma proteína, ele tem que ir para o complexo de Golgi, provavelmente. Esse é processado lá ainda. Mas ele monta a sequência dos aminoácidos. E aminoácidos estão aqui na célula e é transportado por esses RNA transportadores que chamam. Então, para cada tripla que tem aqui, né, que é o código genético, no caso, então, adenina, adenina, guanina, traz uma lisina aqui, né? E cada sequência de 3 aqui vai trazer um aminoácido específico. E aí ele monta então a sequência da proteína. A gente fala de 25 nanômetros, é bem pequenininho essa aqui, né? Muito menor do que uma mitocôndria, por exemplo. A criação de proteínas é mais ou menos o seguinte, então DNA, um gene faz RNA mensageiro. Quem faz isso é RNA polimerase, por acaso. O RNA mensageiro vai até o ribossomo, e o ribossomo monta proteínas a partir de aminoácidos seguindo a instrução do RNA mensageiro. Aqui, na verdade, ele segue então, a sequência dos nucleotídeos para saber qual aminoácido que vem ser o próximo. Proteínas, porém, são moléculas grandes orgânicos, né? Você pode ter milhares de átomos dentro deles. Eles são feitos por cadeias de aminoácidos, que a gente já falou. Tem uma variedade muito grande de proteínas. O corpo humano tem no mínimo 20 mil genes, né? Mas ele consegue fazer
por volta de talvez 100 mil proteínas diferentes, né? A maioria deles são enzimas, mas tem outros que são estruturais, como o colágeno. Então, tudo que faz alguma coisa no corpo é uma proteína, praticamente. Cromossomos, que a gente falou, né? A gente viu aqui o DNA, aqui essas espirais, tá aqui no cromossomo, que chama. Mas o cromossomo, assim, duplicado desse jeito, só vai acontecer na hora da divisão celular, né? Quando ele condensa, que chama, né? Normalmente ele está menos espesso, ele está menos condensado, mais aberto, enquanto ele está no interface, entre as divisões celulares. E ele vai produzindo... Quando ele não está condensado, ele está aqui, né? Fazendo RNA mensageiro, trabalhando e tal. Quando ele vai se dividir, ele vai se condensar em cromossomos, assim, tá? Então ele é muito comprido, tá? E para caber lá dentro da célula, ele é empacotado, né? Enrolado em histonas e outras coisas. Ele monta, então, uma estrutura muito mais condensada, assim. Tá? A gente tem 46 cromossomos, numerado 1 a 22, são somáticos, e 2 sexuais, XY. E aí, se você é 2x, XX, né? Você é dúplica de tudo, né? Você tem 23 pares, né? Um vem do seu pai e um vem de sua mãe. Se você é XX no cromossomo sexual, você é mulher. Se você é XY, você é homem. Depois tem variações, assim, tem a possibilidade justamente nos cromossomos sexuais, existe, por exemplo, só o X, né, X0, XXY, XYY, essas coisas. Mas eles são bastante raros, tá? Mas mesmo assim dá para definir é um homem ou mulher. Deleções de cromossomos, falta um cromossomo, aliás, sempre é letal. O único que pode faltar é o Y, que é bem pequeno. Aí dá X0, mas essas mulheres são estéreis. Mas tem duplicações, por exemplo, 47, né? Trissomia 21, por exemplo, síndrome de Down, que tem um extracromossomo no 21 e pode sobreviver e viver tal. Mas normalmente tem certos problemas que um ser humano, vamos dizer, com 46 cromossomos não tenha, tá? Mas hoje em dia, né, com a medicina avançada, se eles vivem bem. Eu tinha até um amigo aqui que ou a tia tinha trissomia 21 e chegou a quase 60 anos de idade, 55, 60. Antes eles faleciam muito mais cedo, né? Porque normalmente tem problema no coração. Hoje em dia dá para consertar essas coisas com maior facilidade. Depois a gente tem então a mitose, que é na verdade a divisão celular, né? Você tem a interface, quanto interface é o tempo entre duas divisões, né? Muitos chamam G0, tem nomes específicos. Tem células que se encontram em G0, que significa que ele não quer mais se dividir, não está em divisão e ficou lá, tá bem bom. Por exemplo, fibras musculares estão em G0, né? Porque eles não se duplicam, né? Ele foi feito lá na gestação e você está mantendo eles durante a vida, eles não se criam novos, por exemplo. Esse tem o prófase, né? E forma os 92 cromossomos, né? Porque foi duplicado, tinha 46, mais 46, agora tem 92. Prometáfase, a membrana nuclear então se desintegra. Tem uma coisa chamada microtúbulos, que vai pegando esses cromossomos e vai separando eles aqui, é metáfase, né? Eles alinham ele aqui no meio da célula, tá? E depois vem anáfase, aqui, e aí eles puxam metade do material genético, um para cada lado, de forma organizada. E depois tem um telófase, que basicamente, vamos dizer, começa a se formar dois novos núcleos, e depois vai haver um estrangulamento aqui, né, e separa em dois. Então ele tem, vamos dizer, ele bem documentado, assim, o que acontece em cada fase. É isso, espero que vocês gostaram, falar um pouco sobre células. Faz inscrição no canal, Quase Profundo, tem bastante coisa de fisiologia e anatomia, beleza?